António José Seguro esteve reunido com o Conselho de Reitores. Neste momento essa reunião já terminou. A Marta Miranda está com o líder do Partido Socialista. A qualquer momento, então, as conclusões desta reunião. Vai ser agora, daqui a 10 segundos, sensivelmente. Já tens imagens? Precisamente. Marta, Precisamente, eu ia passar já a explicar-te que antes de irmos, se o secretário-geral do PS não se importar, antes de irmos diretamente à reunião e às conclusões desta reunião, começaria por lhe perguntar que declaração quer fazer ou que reação lhe merece uma porta deixada ontem em aberto pelo Primeiro-Ministro relativamente à hipótese de aumento de impostos como sendo um plano B caso o Tribunal Constitucional chumbe a convergência das pensões. Eu considero que essa é mais uma pressão inaceitável que o Primeiro-Ministro está a fazer sobre o Tribunal Constitucional. Este governo não estava preparado para governar o país e, pelos vistos, não está preparado para conviver com a democracia. E aquilo que é importante é nós respeitarmos o trabalho do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tem que esta semana divulgar a sua decisão. Eu respeito o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é uma instituição forte do nosso regime democrático, do nosso Estado de Direito democrático, e seja qual for essa decisão, eu respeito. E por isso rejeito e considero inaceitáveis quaisquer tipos de pressão como essa que o Primeiro-Ministro mais uma vez vai fazer. E se houver de facto esse plano B, se estiver na calha e se passar para um aumento de pensões, o PS tem uma alternativa para propor? Vamos esperar pela decisão do Tribunal Constitucional. Depois da decisão do Tribunal Constitucional, responderei à sua pergunta. Mas a decisão do Tribunal Constitucional, saberemos em princípio, teremos de saber esta semana, condicionará o voto do PS, por exemplo, para a reforma BRC? Não podemos confundir as coisas. Não podemos confundi-las. Aquilo que me parece importante neste momento é respeitarmos o trabalho do Tribunal Constitucional e aguardar pela sua decisão. É possível haver um acordo? Existem medidas de substituição, caso algumas das medidas sejam chumbadas. Essa questão é muito simples. Eu aprecio muito responder a todas as vossas questões e sobre essa em concreto. Mas devo um direito de reserva a mim próprio no momento em que o Tribunal Constitucional está a trabalhar sobre essa constitucionalidade ou inconstitucionalidade. E, portanto, considero que não devo dizer absolutamente mais nada que não seja aguardar serenamente pela decisão do Tribunal Constitucional. No final, quando conhecida essa decisão, o que vai acontecer esta semana, terei todo o gosto em responder às vossas perguntas. Ainda sobre o IRC, António José Seguro, o Primeiro-Ministro ontem, em Amarante, voltou a lançar um novo repto, um novo apelo, um apelo ao consenso com o Partido Socialista, espera uma aproximação sem equívocos ao Partido Socialista. Bem, as propostas estão em cima da mesa. É sabido que o Governo tem uma opção, privilegiar as grandes empresas. O Partido Socialista tem outra opção, apoiar as pequenas e médias empresas. E porquê? Porque as pequenas e médias empresas representam mais de 90% total das empresas portuguesas e empregam mais de 75% dos nossos trabalhadores. São as pequenas e médias empresas que precisam de ser apoiadas. Segundo, para futuros, isto é, para os anos 2015 e 2016, o Governo quer mexer exclusivamente no IRC. E o Partido Socialista pergunta porquê? Porque é que nós não devemos mexer globalmente, se houver margem para isso, no IRC, no IVA e no IRS? Isto é, também é a altura de nós podermos aliviar os sacrifícios das famílias. Isso também é bom para as empresas, porque as empresas também poderão vender mais produtos se os portugueses tiverem mais rendimentos. Nos últimos 20 anos, o único imposto que tem vindo a descer é o IRC. O IRS e o IVA têm vindo a subir. Portanto, é importante que para o futuro possa haver uma avaliação global de todos os impostos e não apenas de um. Estas são duas propostas. A terceira depende do conteúdo. Quer dizer, isto não se faz acordo ou deixa-se fazer acordo em função de vontades. Isto faz-se em função de propostas concretas do que está em cima da mesa. E outra tem a ver com o pagamento de impostos sobre dividendos e mais-valias obtidas no estrangeiro. São estas três propostas que, do ponto de vista do Partido Socialista, vão determinar se há ou não condições para haver uma convergência. O senhor já voltou a falar com o Primeiro-Ministro, depois de ter feito aquele telefonema raro, não diria inédito, mas depois daquele telefonema durante o debate quinzenal, já voltou a falar com ele em termos de chegarem, pelo menos, a uma plataforma de entendimento prévia antes desta discussão do IRC? Não. Agora, o que está em cima... Não lhe posso dizer o que é que vai acontecer. Respondeu... Aquilo que me pareceu importante foi eu ter tomado uma iniciativa na sexta-feira para tentar salvar
as pequenas e médias empresas de modo a que elas possam beneficiar de uma redução da taxa do IRC. Considero que isso é fundamental e não vou desistir de trabalhar para aliviar os sacrifícios das pequenas e médias empresas. Já assistiu do debate público? Porque são elas que criam emprego no nosso país. Já assistiu do debate público para o qual convocou o Primeiro-Ministro? Para haver um debate a dois, tem que haver duas vontades. Mas porquê público, António José Seguro? O que é que não pode combinar em privado ou tentar resolver em privado e tem de passar pela esfera pública? Porquê é que é debater com o Primeiro-Ministro? Aquilo que eu propus disponibilizei, foi para um debate público sobre a situação atual do país e o futuro. E tinha razão, e mantenho razão. Porque já reparou, na semana passada o Primeiro-Ministro disse que só a partir de 27 de janeiro é que o Governo começará com as instituições europeias a negociar a saída do programa. E ontem, o Presidente do Banco Central Europeu vem dizer que vai haver programa de certeza. Ou seja, o que é que o Primeiro-Ministro está a esconder? E acha que isto são formas de governar um país? Porque isto cria incerteza, isto cria instabilidade. E por isso, desafio o Primeiro-Ministro a esclarecer, de uma vez por todas, o que é que já tem contratualizado com o Banco Central Europeu. Até pode somar a Draghi ter estado a falar em abstrato e não diretamente em concreto em relação O Presidente do Banco Central Europeu não pode falar em abstrato. O Presidente do Banco Central Europeu, quando se pronuncia-se com certeza em função de dados objetivos. E, portanto, para mim é muito importante que o Primeiro-Ministro venha esclarecer os portugueses e venha esclarecer o que é que tem havido de conversações entre o Governo português e as instituições europeias. Mas considero da maior gravidade e por isso entendo que o próprio Presidente da República deve pronunciar-se sobre esta matéria e deve obrigar o Primeiro-Ministro a vir esclarecer publicamente o que é que há em matérias de negociações entre o Governo português e as instituições europeias. O PS discorda de um programa cautelar Tucur à partida? Não, o Partido Socialista o que entende é que, tendo havido 10 avaliações positivas por parte da Troika, não tem nenhum sentido que Portugal não siga o caminho da Irlanda. E, portanto, Portugal deve regressar a mercados como estava previsto no memorando, sem qualquer tipo de condicionalidade, sem qualquer tipo de novas condições para Portugal, sem qualquer tipo de exigências e de mais sacrifícios para os portugueses. Pensando num programa cautelar, é isso que o Partido Socialista tem dito. É isso que o Partido Socialista tem dito. A República deve ter. Na minha opinião, considero da maior gravidade que o país tenha ontem sabido, pela voz do Presidente do Banco Central Europeu, que Portugal vai ter, de certeza, um novo programa e que o Primeiro-Ministro tenha dito na semana passada que Portugal ainda não tinha começado a negociar e a conversar com as instituições europeias a forma de saída deste programa. Portanto, alguém tem que vir esclarecer isto. Eu já ontem desafiei o Primeiro-Ministro a vir esclarecer que o país não pode ser governado desta forma, nem os portugueses podem permanecer nesta incerteza, porque isto é que cria instabilidade nos mercados, isto é que cria instabilidade no investimento no nosso país, instabilidade nos portugueses. O que é que nos vai acontecer nos próximos 6 meses? E sobretudo a partir de junho do próximo ano. E considero, se o Primeiro-Ministro não veio ainda explicar, considero que o Sr. Presidente da República deve exigir que o Primeiro-Ministro venha fazer essa explicação, venha esclarecer os portugueses. Nós não podemos andar a assistir a um Primeiro-Ministro que diz, a partir de 27 de janeiro é que nós vamos conversar com as instituições europeias. Depois ver esse Primeiro-Ministro a inaugurar um relógio de contagem decrescente para a saída da Troika. E depois vir o Presidente do Banco Central Europeu a dizer que Portugal vai ter, de certeza absoluta, que assegurou isso, um novo programa. Desculpe, os portugueses não podem ser tratados desta forma. Nós merecemos respeito, porque os portugueses é que estão no meio desta confusão. E por isso é preciso vir o Primeiro-Ministro esclarecer. Como o Primeiro-Ministro ainda não veio, considero que o Presidente da República também se deve pronunciar. Vai fazer vai tomar alguma iniciativa no sentido de... Neste momento estou a fazer um apelo público para que haja esclarecimento. Os portugueses têm direito a saber o que é que se está a passar com a sua vida. Temos esse direito. Péssima avaliação positiva, mas o FMI também deixou a garantia de que, se caso não passe o orçamento e a questão nas pensões já esta semana no Tribunal Constitucional, não há dinheiro no próximo ano. Sobre essa matéria terei a oportunidade de me pronunciar quando conhecermos a decisão do Tribunal Constitucional. Teria o maior gosto em responder à sua pergunta, mas devo, em termos de exigências democráticas e porque vivemos no Estado de Direito, esse respeito ao Tribunal Constitucional. E a flexibilização? A 10ª avaliação da Troika e os dados apresentados ontem pelo Vice-Primeiro-Ministro. Ontem o Dr. Eurico Brilhante Dias já se pronunciou sobre essa matéria. Mas há uma outra matéria que eu gostava de partilhar convosco, que é a minha preocupação sobre a situação porque passa o ensino superior no nosso país.
que foi a razão pela qual eu vim reunir com o Presidente do Conselho de Reitores. E, de facto, adensei as minhas preocupações sobre esta situação. Já todos nós tínhamos percebido que a educação não é prioridade para este Governo. E que tem havido aqui um retrocesso em relação ao investimento que governos anteriores têm feito na área da educação. As universidades portuguesas vivem sob uma tutela que contraria a autonomia e o princípio da autonomia das universidades e vivem quase à mesada. Ora, isto não pode ser assim. Tem que haver estabilidade no ensino superior do nosso país e as universidades merecem ser tratadas com outro respeito e com outra dignidade. E por isso... alguma novidade, porque desde o encontro com o Primeiro-Ministro aparentemente não há novidades. Pois, mas pelos reitores, falam os reitores e designadamente o Presidente do CRUP. Aquilo que eu não vim à procura de novidades, eu vim inteirar-me sobre a situação concreta no ensino superior. E é inaceitável que as universidades tenham que viver às mesadas para programar a sua atividade. E a sua atividade é o quê? É a formação e a investigação no nosso país. E, sobretudo, a formação da próxima geração de futuros dirigentes no mundo empresarial, no mundo da cultura, no mundo económico, no nosso país. E aquilo que se está a assistir é uma violação do princípio da autonomia universitária, é uma instabilidade completa e as universidades não sabem, no mês seguinte, o que é que hão de fazer à sua vida. Para haver essa estabilidade, é necessário que haja um contrato de confiança. E aquilo que eu defendo é que, para o futuro, deve haver um contrato entre o Estado, entre o Governo e as universidades, um contrato para vários anos. Isto é, para o período de uma legislatura, as universidades devem saber qual é a sua dotação orçamental. E essa dotação orçamental cria uma estabilidade na própria universidade, primeiro para fazer aquilo que devem e segundo para procurar receitas próprias, designadamente oriundas de outros contratos com a iniciativa privada, com o mundo da economia e até com parcerias fora de Portugal. Isso é fundamental. É fundamental que se recupere essa estabilidade e que o país perceba que tem muito a ganhar com o trabalho que é feito nas universidades portuguesas, no ensino superior no nosso país. E por isso venho juntar aqui a minha voz de apoio a esta reivindicação que as universidades portuguesas estão a fazer neste momento. Preocupações expressas pelo secretário-geral do Partido Socialista, António José Seguro, no final deste encontro de uma reunião mantida com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. É, aliás, o segundo encontro na área da educação que mantém esta semana. Já ontem ele tinha estado reunido com as associações de estudantes do ensino superior. António José Seguro a deixar aqui 3 linhas muito importantes acerca da atualidade política em Portugal. Em primeiro lugar, é dizer que se recusa a falar sobre a eventual decisão do Tribunal Constitucional que possa então chumbar a convergência das pensões, dizendo que isso seria uma pressão inadmissível sobre a atuação e sobre o papel do Tribunal Constitucional, dizendo ainda que as declarações de Pedro Passos Coelho, que ontem deixou aberta a possibilidade de, no caso de haver esse chumbo da convergência de pensões, o Governo ser forçado então a promover um novo aumento de impostos, dizendo António José Seguro que o Governo prova uma vez mais que não estava preparado para governar, recusando-se então a adensar ou a acrescentar qualquer outro ponto em relação à decisão que deverá ser conhecida ainda esta semana por parte do Tribunal Constitucional. António José Seguro a dizer ainda aqui que fez pressão para que o PS voltasse à mesa das negociações em torno da reforma do IRC por pretender defender as pequenas e médias empresas e vindo uma vez mais deixar um novo repto ao Primeiro-Ministro para que diga de uma vez por todas o que está a ser negociado em relação ao programa cautelar. António José Seguro repete a acusação que já ontem tinha feito de que o Governo já tem alinhavado o que vai fazer quando terminar o memorando de entendimento, quando terminar o programa de ajustamento de Portugal, sem que disso dê conta aos portugueses. Marta Miranda, com o que de essencial foi dito por António José Seguro.